não é tanto por aquilo que eu faço, mas até pelo próprio feedback que as pessoas dão, porque não é essa a forma pela qual estão habituadas a ser cuidadas. Está provado, por exemplo, que quanto mais tempo nós passamos com as pessoas, menos exames e menos medicamentos passamos às pessoas, menos dinheiro gastamos às pessoas, ao Estado e tudo. Só o tempo já dá para fazer esse efeito. Quem está nos cuidados de saúde está sempre de uma maneira mais direta e de uma maneira mais clara ao serviço dos outros. Às vezes temos que dar a notícia e voltamos, e quando nos voltamos e vamos embora as lágrimas caem. Já tive uma ou duas situações particularmente difíceis. O tempo é um segredo que a gente tem, não é? Sem tempo, é uma contradição. Nós fazemos coisas muito mais depressa e cada vez temos menos tempo, o que é um contrassenso. De forma graciosa e por opção nossa, temos telefones sempre disponíveis às 24 horas. A saúde não são os hospitais. Os hospitais, neste momento, devem ser o último ponto para resolver os problemas. Eu recordo de um doente que, a certa altura, depois dos tais 10 minutos ou um quarto de hora de consulta, se voltou para o médico e disse: "Ó, senhor, pelo menos olhe para mim, pelo menos olhe para mim." Quer dizer, é que olha-se para os aparelhos, olha-se para o computador, vêem-se os níveis, mas não se vê a pessoa, não se vê a pessoa olhos nos olhos. O tempo é uma arte que foge. Uma procura por quem está em situação de fragilidade e uma oportunidade para quem quer prestar o melhor cuidado, sabendo que a sua resposta é determinante para a melhoria do estado físico e emocional de alguém. Que tempo marca o atendimento em saúde? Que pressão sofrem os profissionais no seu contexto? Que relação se pode e deve estabelecer entre paciente e médico? O segredo está em acompanhar. Seguimos três realidades distintas. Uma médica numa noite de urgências de um hospital no centro da cidade de Lisboa, uma médica numa unidade de saúde familiar em Santa Combadão, no distrito de Viseu, e ainda o atendimento na unidade de medicina paliativa do Hospital de Santa Maria. Na unidade de medicina paliativa no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, a palavra de ordem é acompanhar. Desde a primeira consulta, os pacientes e os seus familiares recebem uma abordagem holística, na procura de amenizar a dor. Não poucas vezes manifestam espanto e desejo de que semelhantes respostas se repliquem em restantes serviços. Habitualmente as pessoas estranham o tempo que demora a consulta, não estão habituados a ser avaliados de uma forma tão global, tão holística, em ter presente na mesma consulta um médico e um enfermeiro lado a lado e posteriormente virem os outros elementos que possam ser necessários para os ajudar. E, portanto, não é tanto por aquilo que eu faço, mas até pelo próprio feedback que as pessoas dão, porque não é essa a forma pela qual estão habituadas a ser cuidadas. Filipa Tavares é a responsável por um serviço que ajudou a criar neste centro hospitalar de Lisboa Central, com a ajuda de enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, capelão e demais profissionais dispostos a desmistificar a ideia de que quem ali chega é porque está próximo da morte. O nosso ponto de partida é sempre tentar perceber o que é que as pessoas sabem, o que é que as pessoas querem e, obviamente, esclarecer os aspectos que possam não ter claros nas suas cabeças e explicar qual é o âmbito da consulta e apresentar a equipa multidisciplinar que está disponível para as acompanhar. A atenção à realidade concreta do paciente passa muitas vezes por não o fazer deslocar ao hospital, mas acompanhá-lo. De forma graciosa e por opção nossa, temos telefones sempre disponíveis às 24 horas. E, portanto, duas enfermeiras têm um telefone externo e os doentes, se em caso de necessidade emergente, contactam-nos ao longo do dia. E nós fazemos a triagem das situações e encaminhamos ou reportamos à médica caso seja necessário. Porque a doença e a dor não têm um horário de escritório, estas profissionais de saúde sabem que a proximidade e o gesto
não têm preço para quem sofre. Há muitos colegas que até ficam espantados e a forma como nos veem abordar as situações dos doentes e nas discussões em equipa, externamente acham estranho, sentem que parece que os doentes fazem parte da nossa família e na realidade a relação não é uma relação familiar, mas é uma relação de grande proximidade e empatia com aquilo que é o sofrimento de quem passa por cá. Tempo, proximidade, escuta. É assim que a consulta na Unidade de Medicina Paliativa se realiza, seja pessoalmente ou por telefone. Unidade de Medicina Paliativa, bom dia. Fala a enfermeira Dora. Bom dia. Eu digo à doutora Filipa, se ela depois quiser marcar consulta ou disser para fazer alguma alteração aqui nos comprimidos para a diabetes, eu depois ligo. Pode ser? E o intestino tem funcionado bem? Será esta uma forma estranha nos cuidados de saúde? Quem tem mais de 30 anos de serviço responde. Em termos de gestão, parece que são números, mas não é só aqui. Eu acho que os profissionais pretendem tratar o doente não como um número, mas como uma pessoa. Os condicionalismos da resposta atempada e cada vez menos recursos, menos pessoas, a exigência do tempo, faz com que as pessoas não consigam muitas das vezes fazer aquilo que pretendem, não só aqui. Aqui nós tentamos exatamente contornar um bocadinho a exigência do tempo e do número. E, portanto, como esta é a nossa filosofia de cuidar, que é realmente tratar da pessoa no seu todo e da família, nós realmente não correspondemos aos ideais, se calhar, que quereriam para as equipas, que é um quarto de hora de consulta, 20 minutos, e isso nós não fazemos. Na relação entre quem cuida e quem é cuidado, ficam gravados gestos de caridade. Creio que era esta a mensagem que a minha mãe lhe queria transmitir. Muito obrigada por me ajudar no meu caminho, por reacender a minha luz quando se estava a querer apagar. E eu não queria que se apagasse tão cedo. Por me dar mais tempo para que eu cumprisse aquilo que ainda queria cumprir. Continua a ajudar tantas mais pessoas quantas puder e lhe for permitido. O pouco que pode pensar que faz será muito para cada uma delas. Quando se diz a consulta só pode durar 15 minutos, eu pergunto quanto tempo é que deve demorar um sorriso? Quanto tempo é que deve demorar um aperto de mão? Para fazer uma relação entre duas pessoas, 15 minutos chega? Chega para a pessoa dizer aquilo que é importante da sua vida? Não chega, quer dizer, quanto tempo é que demora uma consulta? Do meu ponto de vista, o tempo que for preciso. Fazemo-nos à estrada, rumamos a Santa Combadão. No interior do distrito de Viseu, esta pequena cidade alberga cerca de 11.500 habitantes. O centro de saúde é local de encontro das pessoas que procuram bem-estar, mas também onde circulam as últimas novidades da terra. Médica de família, Inês Rosendo está na Unidade de Saúde Familiar de Riodão há 4 anos. Todos os dias sai do gabinete e na sala de espera chama o paciente. Leónia Henriques. Diz ser ocasião para ser vista e questionada por alguém sobre algo passageiro, também uma oportunidade para, desde logo, criar laços com o doente que a procura. Sentem-se sempre um bocadinho melhor quando saem daqui. E não é tanto pelos medicamentos, porque a gente sabe que a maior parte do efeito que fazem os medicamentos, ou os exames, ou o que seja, é pela relação que a pessoa tem connosco, pela confiança que ela teve, pela maneira como eu lhe transmiti aquilo que poderíamos fazer, pela confiança que isso demonstrou. Isso é 90% da cura que a pessoa vai ter, porque na verdade nós não curamos grande coisa, as infecções e pouco mais. Aquilo que nós curamos é a pessoa sair daqui com o seu problema mais leve, e isso é a relação que ela tem connosco. Isso é tudo, no médico de família isso é tudo. No gabinete não há lugar para distância. Lado a lado com o paciente, de monitor disponível para que o doente possa acompanhar o diagnóstico e a prescrição médica, Inês Rosendo vai conversando
e acalmando as dores físicas e da alma. Elas vêm procurar a confiança que nós lhes damos, a relação que nós lhes damos. Elas sentem-se melhor só de vir partilhar as suas incertezas connosco. Depois nós tentamos partilhadamente ir chegando a alguns caminhos perante os seus problemas e as suas incertezas, vamos partilhando alguns caminhos. E aí as pessoas já sentem-se melhor, tanto pela relação que tiveram connosco como pelas certezas que levam para casa. Seja medicamentos, seja exames, seja o que for, levam sempre um bocadinho mais de confiança, sentem-se sempre um bocadinho melhor quando saem daqui. Uma aposta de dotar os cuidados de saúde primários com profissionais disponíveis e formados para acompanhar em situação de fragilidade. A Unidade de Saúde Familiar de Riodão não é um caso isolado. O Serviço Nacional de Saúde precisa destes médicos, porque não temos médicos de família para todas as pessoas e, portanto, não nos basta toda a gente dizer o chavão que os cuidados primários são muito importantes, é preciso materializar esta ideia. Como é que nós o podemos fazer? É, de facto, contratando mais médicos, tendo a sua disponibilidade para servir um maior número de pessoas. Portanto, aqui não há qualquer restrição financeira, aqui há uma necessidade que o Estado tem disponibilizado os meios para poder contratar todos os que estão disponíveis. As unidades de saúde familiar querem ser a primeira resposta nos cuidados com os pacientes. Centrar um pouco mais no utente, a maneira de funcionar da USF. Diminuir o tempo de consulta, o tempo para marcação de consulta, por exemplo. Quando nós aqui chegámos era mais de um mês, as pessoas faziam fila à porta para marcarem consultas. Agora já estamos com 15 dias de tempo para marcação de consulta normal, mas se a pessoa tiver alguma pressa, também marcamos consulta mais rapidamente. E outra coisa é tentar ao máximo que a pessoa tenha consulta com o seu próprio médico de família. Uma relação muito estreita entre o centro de saúde e as comunidades locais. Eu isto posso dizer com muita alegria, que a paróquia de Cambrante está em relação permanente com os centros de saúde, sobretudo o Centro de Saúde de Alvalade, permanentemente em relação. De tal maneira que sempre que há uma necessidade aqui, imediatamente o Centro de Saúde nos responde. Sempre que o Centro de Saúde precisa de um apoio da nossa parte a nível de voluntariado, sempre respondemos. Portanto, isto vai permitir que o Centro de Saúde reaja às realidades locais. De regresso a Lisboa, noite de semana nas urgências do Hospital de Santa Maria. Encontramos Sandra Pereira a chefiar uma equipa de 15 profissionais no serviço de observação de urgência e emergência deste centro hospitalar. Especialista em medicina interna desde 2003, integra o Santa Maria, onde estudou desde 2005. Aqui, os corredores tornam-se familiares depois de tantas emoções trocadas. Na abordagem que nós temos do doente urgente e emergente, muitas vezes o que precisamos é de estabilizá-lo. Portanto, não nos interessa se o doente fez uma fratura em 2003 ou 2005, interessa-nos estabilizá-lo primeiro e depois, numa segunda fase, havendo possibilidade para isso, adquirir mais dados que nos permitam integrar toda a informação e poder tratá-lo da melhor maneira. Esse contacto é, portanto, durante umas horas, é um contacto de horas, no máximo um dia, 24 horas, 36 horas, e, portanto, é um contacto muito mais limitado. Mas a relação, às vezes, até porque quanto mais crítico está o doente, e estando consciente, mais estreita será a ligação, porque olha para nós, ajuda-me, não é? E muitas vezes aquilo que nós dizemos, aquilo que eu digo, aquilo que os meus colegas dizem é: estamos a tratar de si. Pronto. A tranquilizar o doente, não é? Dar-lhe confiança. Segundos que são imprescindíveis no tratamento e na relação com o doente. Emergência e urgência, reanimação e estabilização. Assim se compõe a especialidade de quem faz medicina interna. Do ponto de vista clínico, sempre que se salva um doente, sempre que se estabiliza um doente, é uma sensação muito boa, não é? E os doentes muitas vezes agradecem-nos. Isso é a melhor sensação que nós temos. Para mim é. Ainda é, não é? Os doentes são uma mais-valia. Quando sai daqui, sai feliz? Na maior parte dos dias, sim. Há outros que não. Há outros que não, não é? Às vezes temos situações que são
especialmente complicadas, não é? Nomeadamente quando não conseguimos reanimar um jovem, quando tem que dar más notícias. Imagino que é dar uma má notícia a um pai e uma mãe, não é? É mau. Isso ensina-se? Não, não se ensina. É caso a caso, é um momento. É um momento. Angústia na sala de espera, eficiência nos tratamentos. Uma relação de equilíbrio ao minuto. No fim do dia, 10 anos depois de especialidade, Sandra Pereira não tem dúvidas. Tenho ainda mais respeito pela vida humana e, sobretudo, pela dignidade. Mesmo na fase terminal da vida de um doente, porque cada vez nós vimos mais doentes em fase terminal e o básico é poupar-lhes o sofrimento, dar-lhes conforto, dar-lhes toda a dignidade possível, porque podia ser qualquer um de nós, podia ser a avó, o pai, podia ser um filho, podia ser eu. Portanto, isso é que é básico, é darmos ao doente toda a dignidade, seja em vida, seja na fase terminal da sua vida. Uma humanização que já acontece, apesar dos números que indicam cortes. Notícias que mostram a morte sem contexto, uma realidade que coloca em confronto profissionais que lutam para fazer o melhor que sabem, salvar vidas. Servir o doente passa por todos estes leques, desde das atitudes eminentemente técnicas àquelas que são fundamentalmente humanas e de proximidade, que também têm que ter um saber técnico, porque senão magoamos as pessoas, senão não fazemos bem, senão não temos força para... Portanto, também há uma aprendizagem a esse propósito, claro. Mas servir o outro requer esta atitude de liberdade interior, de estar para o outro e não porque eu ganho alguma coisa com isso. E por outro lado, também a competência para o servir bem. A humanização da saúde, eu diria que deveria ser quase um pleonasmo, não é? Porque a saúde é feita para pessoas, por pessoas. O que nós temos que apostar é em que se concretiza esta humanização de uma forma mais visível, de uma forma mais próxima e de uma forma mais intensa. A crise chegou a todos. A resposta é uma gestão que passa por chamar mais recursos humanos, sem perder de vista a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde. Há aqui um esforço no sentido de apetrechar de recursos o Serviço Nacional de Saúde. Agora, não podemos perder de vista a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, porque ele é essencial para as pessoas, ele é um instrumento de coesão, ele é um instrumento essencial para os mais vulneráveis, que durante estes anos de maior crise de sempre tiveram o Serviço Nacional de Saúde a responder-lhes. Até há 3 anos eu não via um doente com hipotermia. Víamos nos afogamentos, agora não tem inverno nenhum em que não receba doentes com temperaturas não mensuráveis. Doentes que levam 8 horas a ter 33 graus de temperatura, com aquecimento, com soros aquecidos. E estão em casa, às vezes até estão em lares. E, portanto, isto prende-se com o facto de não terem dinheiro para ter aquecimento em casa. Se calhar para as instituições estarem aquecidas. No outro dia, recebi um doente que tinha uma hipoglicemia, tinha os valores do açúcar muito baixos. Perguntei-lhe se era diabético, se fazia insulina, se fazia antidiabéticos orais. O senhor disse-me que não comia. Eu perguntei-lhe porquê, mas não tem apetite. Não, doutora, não tenho dinheiro. E também pessoas cada vez mais envelhecidas. O facto da própria medicina evoluir e investir de uma forma mais intensiva em exames diagnósticos e, sobretudo, de alguma forma também às vezes não se pensar até que ponto, até que limite estamos a levar a nossa capacidade de diagnosticar perante situações que depois não temos capacidade de tratar. A coesão social é a condição central para que as dificuldades de uns sejam um desafio à caridade para outros. Eu considero que quem tem que responder a isto são as estruturas, de facto, da saúde.
Ponto final, parágrafo. Agora, Públicas, as estruturas públicas, as estruturas da saúde, todas as estruturas da saúde têm que responder a isto. Portanto, públicas, privadas, todos de mãos dadas. E depois é preciso que realmente todos os que trabalham em saúde não se limitarem a dizer isto está mal, isto não pode ser assim, isto tem que dizer, e eu o que é que posso fazer para ajudar a resolver este problema? Quer dizer, porque só dizer mal não custa nada. A medicina é uma arte, não é? E será sempre uma arte. Acho que se têm dado passos nesse sentido. As próprias formações académicas têm cada vez mais abertura para cadeiras e para áreas específicas, como a comunicação e como os cuidados específicos, a populações específicas, como a área geriátrica, como a área dos cuidados continuados, começa a pouco e pouco a fazer parte daquilo que é ensinado do ponto de vista curricular nas faculdades. As mensagens dos Papas nos dias mundiais do doente são um caminho que nos tem ajudado a todos a dar atenção às pessoas que estão doentes e à situação geral da saúde, ou seja, umas porque acentuam mais o caráter social, outras porque se centram particularmente no encontro interpessoal, mas quando eu digo pessoa não digo indivíduo, uma pessoa é sempre relação e, portanto, há sempre uma tendencial compreensão social destas questões. Estas sucessivas mensagens dos Papas são, de facto, oportunidade para todos nós, também para os doentes, compreenderem a situação humana em que nos encontramos, porque uma situação de doença continua a ser uma situação humana. Está provado, por exemplo, que quanto mais tempo nós passamos com as pessoas, menos exames e menos medicamentos passamos às pessoas, menos dinheiro gastamos às pessoas, ao Estado e tudo. Só o tempo já dá para fazer esse efeito. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz.